Obrigado mais uma vez. Olá, tudo bem? Estamos juntos nessa transmissão para conversarmos agora sobre um tema muito importante, muito atual, imprescindível, eu diria, para os tempos que a gente vive, mas não apenas por causa da pandemia, mas acima de tudo, por essa antecipação à data tão importante do cristianismo, que é a Páscoa. A gente está há 2 domingos, né? Temos esse agora, o próximo. No seguinte, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. É a data mais importante do cristianismo. E como nós temos então 2 domingos antes do domingo chamado Domingo da Ressurreição, a nossa proposta agora é falarmos sobre os 2 dias que antecederam a ressurreição de Jesus. Sexta-feira da Paixão e o sábado chamado Sábado de Aleluia. Vamos falar hoje sobre este dia de sofrimento, sobre este tema, por isso eu disse, tão importante, que é o tema da morte. Eu sei que ele é um pouco indigesto, é extremamente desagradável termos que pelo menos pensar nisso, mas você há de concordar comigo que é ao mesmo tempo também inevitável. Está aí no noticiário, está infelizmente no luto coletivo do país, do mundo. Então hoje nós vamos falar sobre esse primeiro tema que é a morte. No domingo que vem a gente pretende falar sobre o silêncio do sábado. O sábado está entre aquele dia da paixão e o dia seguinte da ressurreição. Um dia de suposições, um dia de expectativa, um dia de desencanto para muitos, para então a gente chegar no domingo seguinte e aí finalmente falarmos sobre a ressurreição. Essa é a proposta que nós estamos chamando de passagens, é a minissérie de Páscoa da nossa igreja, onde nós falaremos sobre essas passagens de dias onde eventos tão importantes acontecem. E hoje o nosso tema é esse. E eu queria começar com uma oração. A gente vai conversar um pouco antes mesmo de ler o texto bíblico. A gente vai conversar sobre esse assunto difícil, porém necessário, e eu convido você agora a orar comigo, a se colocar na presença desse Deus sobre quem estamos cantando aqui agora, a quem estamos entregando, rendendo a nossa adoração. Vamos pedir a Ele direção e paz para a nossa conversa aqui agora? Vamos lá. Deus querido e amado, nosso coração pertence a Ti, nossa mente pertence ao Senhor. Nosso desejo agora, Deus, é que o Senhor nos fale ao coração e à mente, que o Senhor transforme a nossa vida, nos trazendo, ó Deus, forças, nos trazendo paz, mas acima de tudo, nos trazendo entendimento sobre esse momento tão complicado, Senhor, sobre este tema tão difícil que nós estamos vivenciando agora enquanto mundo, enquanto pessoas, indivíduos também. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre a morte necessariamente leva a gente a pensar sobre a inevitabilidade da morte, sobre a possibilidade da morte, muito mais perto do que longe, sobre a realidade da morte, por mais que a gente queira jogar em capítulos lá no final dos livros da nossa própria história, é uma possibilidade real. Nos leva a pensar sobre a pontualidade da morte. Tem quem diga que ela sempre chega na hora certa, nem antes nem depois. Tem muita coisa na mente, no coração, nos anseios das pessoas ao refletirem sobre a morte. E a gente vai tentar conversar sobre isso de uma maneira tranquila, porque como eu disse e insisto, esse é um tema chato, esse é um tema indigesto, mas é um tema necessário. Necessário porque nessa semana, infelizmente, o nosso país bateu o recorde de mortes por Covid, num período de 24 horas. Foram 2.842 mortes na última terça-feira, dia 16. E esse número, ele é apenas uma estatística. Você talvez olhe no noticiário, você veja no seu smartphone lá a notícia, e como estatística ele se torna impessoal. Agora,
quando dentro desse número tem o nome de alguém que você conhece, é a mãe de um amigo meu, amigo de infância, que faleceu essa semana. É o avô de alguém que me pediu oração para que Deus preservasse a vida do vozinho, faleceu essa semana. Quando você conhece pessoas que estão dentro dessa estatística, aí esse número deixa de ser impessoal e se torna doloroso. Ele entra e contribui para essa experiência de luto. Eu aposto que você conhece alguém que está em luto nesta semana que findou ontem. E infelizmente é possível que você conheça alguém que ainda amargará um luto nesta semana que começa hoje. Infelizmente essa é a realidade que nós temos vivido agora. Então, queridos, por mais indigesto que seja, a gente precisa respirar fundo, encontrar coragem e conversar sobre a morte. A gente precisa, porque como cristãos, a gente tem que ajustar o olhar correto sobre a morte. Eu me lembro de uma conversa que eu tive num cemitério uma vez com a moça da cantina. E ela disse para mim, quando terminou o sepultamento, acho que ela viu de longe que eu estava dando uma palavra, e eu fui à cantina comprar uma água, e ela perguntou assim, você é o pastor? Aí eu falei, sou. Aí ela, logo vi, enterro de crente é diferente, ela disse desse jeito. E eu fiquei, despertou minha curiosidade, eu meio que imaginava o porquê, mas eu perguntei, mas por que você diz isso? Ela disse, não, porque parece que os crentes têm uma relação mais tranquila com a morte. A gente percebe que o choro é um choro de saudade. Aí ela falou assim num tom de brincadeira, e eu digo isso de maneira muito respeitosa pelo momento de luto em que nós vivemos, mas ela falou, quando não é um enterro de gente que conhece a Cristo, é um desespero maior do mundo, parece que o mundo vai se acabar. E por isso que esse assunto ele é tão desconfortável, porque para muitos falar da morte é falar de um fim que acabou e pronto. E a gente não gosta de pensar nisso. Mas aí é onde eu vou insistir. Precisamos falar sobre a morte nesse contexto, nesse tempo em que a gente vive, porque como cristãos ou como pessoas que querem entender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a gente precisa ter um olhar correto sobre isto aqui chamamos de morte. Eu vou citar alguns artigos que eu li essa semana enquanto estudava aqui para a nossa conversa, que me despertaram para conclusões e para percepções muito interessantes. O primeiro deles, ambos saíram na Folha de São Paulo. O primeiro deles é do professor Silvio Almeida, ele é professor lá da Faculdade Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Mackenzie. E o professor Almeida diz o seguinte, que o valor da vida é medido pelo modo como se lida com a morte. Interessante isso. Ele fala dos símbolos, dos gestos, dos funerais, do luto, ou seja, desses rituais que, além de dignificar a memória de quem morre, sinaliza também para os vivos que as suas existências são importantes, que a sua vida tem um porquê e que a sua ausência vai ser sentida por uma comunidade. Então, quando a gente hoje percebe cenas na televisão de valas coletivas, de números imensos, daquele cemitério lá no estado do Pernambuco, que estava empilhando gente, porque não tinha onde colocar, não estava tendo tempo hábil de sepultamento, a gente começa a ser confrontado com esta cena horrível, de não valorizar o processo, o ritual do luto, ou de não conseguir experimentar de maneira própria este ritual da despedida. Isso prejudica a honra de quem partiu e isso deixa de comunicar coisas tão importantes para aqueles que ficam. O professor Pedro Duarte é professor de filosofia da PUC no Rio de Janeiro e ele disse o seguinte, que a sensação de medo da morte tem sido intensificada nesse tempo de pandemia do coronavírus. Ele diz que a nossa vida e a nossa liberdade no mundo, então, tem um fim e a constatação disso é o que a gente vive agora. E isso nos força a pensar no significado da vida que a gente está vivendo aqui e agora.
E aí eu quero desde já render a minha gratidão ao doutor Erasmo, que é psicólogo e doutor. Ele me ajudou muito a refletir sobre esse assunto. Ele é especialista em tanatologia, então um abraço, doutor Erasmo Ruiz, professor da Universidade Estadual do Ceará. E ele me levou a um ensaio escrito por um sociólogo alemão chamado Norbert Elias, cujo título é A Solidão dos Moribundos. E eu trouxe a citação aqui agora do Dr. Norbert Elias, que diz o seguinte, olha que interessante: a morte é um problema dos vivos. Não é a própria morte que desperta temor, mas a imagem antecipada da morte na consciência dos vivos. Gera uma angústia. E só o homem, dentre todo o reino animal, só o homem tem essa capacidade de saber que vai morrer e por isso sente essa angústia. O Gilberto Gil colocou essa angústia da seguinte maneira, tem uma música dele que diz assim: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Então, esse medo, na verdade, é uma angústia, porque a gente sabe que o dia chega. E nesse tempo de pandemia, infelizmente, o dia tem chegado na nossa imagem, na nossa ideia, tem chegado mais cedo. Ainda que a gente acredite que tem a hora certa, mas a impressão é que chega mais cedo. E essa angústia, ela nos deixa meio perdidos sem saber o que fazer, porque não se trata mais de evitar a morte. A gente faz isso cuidando bem do corpo, regulando a alimentação, tomando vitaminas, evitando atividades perigosas, né? O homem de outrora precisava, como instinto de sobrevivência, se submeter a atividades bem mais perigosas, como caça, para poder comer. Hoje em dia não. Então, tudo isso é uma forma de tentar driblar a pontualidade da morte. Só que o ensaio do Dr. Elias diz que não se trata mais apenas de evitar a morte, mas de lidar com essa angústia que está diante de nós, que diz, o dia vai chegar. E a gente precisa aprender a lidar com essa angústia. E aí você se vê isolado em casa, num distanciamento social rígido, como lockdown, sem ter para onde ir, sem ter o teu trabalho presencial para fazer, e você acaba fazendo ali na intimidade do seu home office, e a cabeça está ali quase que 24 horas por dia, reclusa naquele ambiente de confinamento, onde se multiplicam as oportunidades de olhar para os números de mortos, olhar para as desgraças da pandemia, olhar para essa realidade de que a hora não só vai chegar, mas parece que está chegando antes para tantos, e isso só faz aumentar a angústia. O professor Pedro, de filosofia da PUC, que eu citei aqui, ele diz, inclusive, eu achei interessante o que ele fala, ele desconfia que esse nosso desejo veemente pelo retorno ao trabalho, não é apenas por questão de economia, de produção. Ele disse, claro, isso é uma razão muito concreta, muito direta e muito legítima, mas ele diz que talvez exista uma preocupação também subconsciente. A gente quer voltar logo para as nossas atividades, porque elas ocupam a nossa cabeça com outros temas e assuntos que não essa angústia real e insistente de que a morte está mais perto do que a gente imaginava estar. Tudo isso, queridos, é a realidade do mundo em que a gente vive hoje. Tudo isso nos coloca diante desta angústia, não só pela perda real de entes queridos, ou pela possibilidade de perda da própria vida, mas também uma angústia pela perda de oportunidades e experiências que a gente tinha antes da pandemia. Uma angústia de estar continuamente se perguntando, essa pandemia vai durar até quando? Né? Invariavelmente, nas rodas de conversa que a gente tem hoje, surge a pergunta, você acha que isso vai acabar logo? Quando você acha que vai acabar? E a vacinação? Né? Na verdade, por trás dessa pergunta está, quando é que eu vou parar de precisar ficar me angustiando com a realidade da morte?
é a perda de um certo modo de viver. Tem gente que tem saudade de viajar, tem gente que tem saudade do convívio social, isso é ótimo. Mas lá no fundo a gente quer voltar ao normal para que a gente não tenha tanto tempo, vou colocar entre aspas, ocioso para pensar na morte e para dar de cara com ela. E essa parada forçada da pandemia, que por um lado mexe com a nossa cabeça, mexe com as nossas emoções. Olha, falando em emoções, a gente tem passado semanas após semanas difíceis, como nós temos dito aqui, quase que de maneira cansativa, já está cansando dizer isso. Mas é porque a cada semana a gente tem não só notícias de morte, mas agora, por exemplo, notícias de colapso do sistema de saúde. Então você fica doente, vai para onde? Não tem para onde ir, porque os hospitais estão todos dedicados, quase na sua totalidade, a cuidar de pessoas acometidas de Covid-19. Então isso mexe demais com a cabeça da gente. E essa ansiedade, essa inquietação da pandemia, ela seria absurdamente destrutiva para a nossa psique, para as nossas emoções, para a nossa alma, se a gente não conseguisse enxergar nela alguma coisa de bom. E é isso que eu quero lhe propor nessa conversa de hoje. Porque ao mesmo tempo em que essa parada forçada pela pandemia nos pôs de cara com a morte, ela também está nos dando uma chance de reconsiderar a vida. E aí é onde eu chego, mais uma vez, agradecendo ao professor e doutor Erasmo, chego a uma frase de um ensaísta do século XVI, chamado Michel de Montaigne. Ele diz o seguinte, olha que importante isso. A morte faz parte da nossa condição de humanos. Aprender a viver é aprender a morrer. Quando assumimos nossa condição mortal, tendemos a estimar mais a vida que temos. A morte nos faz desejar viver mais e melhor. Aí a gente começa a enxergar uma luz neste túnel escuro de um período onde o mundo está todo parado, ouvindo de maneira cansativa e temerosa sobre a morte. É que essa constatação acaba nos levando também para a oportunidade de considerar sobre o tipo de vida que a gente está vivendo e que a gente quer continuar levando daqui para frente. Então vale a pena a gente pensar sobre isso. Tem um sociólogo, um filósofo chamado José Gil, que ele diz o seguinte: o medo da morte, sim, pode acordar certa lucidez, mas não devemos deixar este medo nos dominar na pandemia, pois ele, presta atenção, encolhe o espaço, suspende o tempo e paralisa o corpo. Então a ideia aqui é a gente hoje caminhar no sentido de uma conversa sobre a morte, que nos liberte deste medo e desta angústia, em nome de Jesus. Você crê que isso é possível? Se você crê que isso é possível, aí onde você está, diga amém, eu creio nisso. O autor do livro de Eclesiastes nos fala sobre essa possibilidade para a qual você disse amém. No capítulo 7, verso 2, ele diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto, do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos e os seres vivos devem levar isso a sério. E ele continua falando que o coração triste aformoseia o rosto. A ideia aqui do sábio do livro do Eclesiastes é dizer o seguinte: olha, quem vive só de festa, de badalação, não para considerar aquilo que é importante na vida. Então é melhor ir a uma casa onde há luto. É melhor parar um pouco e considerar sobre a morte, bater de cara com ela, porque aí você presta atenção no tipo de vida que você está vivendo. E para a gente considerar de maneira saudável, libertadora sobre essa angústia, eu convido você a lembrar comigo agora do relato de João, capítulo 11, quando o Senhor Jesus tem um episódio, um embate face a face com a morte. E ao redor dele, as pessoas também estavam face a face com a morte. E experimentavam o luto. E é o texto a respeito do falecimento de Lázaro, o amigo de Jesus.
E eu vou ler aqui o texto agora. Não se preocupe, eu não estou começando a pregar agora, eu li o texto no meio do sermão de propósito, para a partir desse texto a gente chegar a algumas conclusões e depois a gente vai orar, porque o meu desejo aqui, a minha sincera expectativa é que Deus liberte o seu coração hoje dessa angústia. É um sincero desejo e expectativa que pessoas que estão experimentando luto agora, porque perderam alguém, possam encontrar conforto e consolo nessas verdades aqui. Então a gente já está chegando nessas conclusões. Vou ler para você então o Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 14 até o 37. Convido você a ou abrir sua Bíblia ou prestar muita atenção nesta narrativa. Está no meio do evento já. E então Jesus diz claramente aos seus discípulos: Lázaro morreu. E é para o bem de vocês, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas nós vamos até ele agora. Eles estavam indo em direção a Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era um lugar perigoso para Jesus ir. A liderança religiosa já estava se organizando para frear aquele movimento, para matar Jesus. Então no verso 16, o discípulo Tomé, chamado Dídimo, diz aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele, já ciente desta ameaça, desse perigo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Alguns judeus criam nesta ressurreição escatológica no último dia, outros judeus não. Marta era do time que cria. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? E eu encerro a minha leitura aqui e chamo a sua atenção para pensar nesse cenário, nessa cena aqui. Tem pessoas ali que estão expostas diante da dureza da morte. Tinham as carpideiras, que eram mulheres que eram contratadas para chorarem no velório e honrarem a memória e a dor pela perda daquele ou daquela que havia partido. Tinham os familiares que choravam um choro não contratado, mas um choro legítimo. Tinham os curiosos
que ficavam conjecturando, será que se ele tivesse vindo antes, ele que curou o olhar dos cegos, poderia ter trazido a vida, ou poderia ter evitado a morte de Lázaro? Então, diante desse cenário, as pessoas que lidavam com a dureza da morte, com a realidade da morte, essas pessoas reagem. Olha só a reação de Marta e Maria. Elas chegam e colocam diversos sis em seus corações, muitas possibilidades. Se o Lázaro não tivesse saído naquela noite de chuva, não teria pego o resfriado que evoluiu e que eventualmente o matou. Se Jesus, o Deus encarnado, tivesse chegado antes, teria dado tempo de curar. Se, é a reação de tantos diante da morte. Mas é absolutamente infrutífera pensar em essa reação que pensa em sis. É infrutífera, não leva a lugar nenhum. Você vê que tanto a Marta como a Maria falaram, desconfio eu, em entonações diferentes. Uma de pé na acolhida de Jesus, dizendo, se tivesse chegado antes, ele não teria morrido. A outra de joelhos, em prostração, mas talvez com a mesma indignação especulativa, dizendo, se tivesse chegado antes, talvez ele não teria morrido. O rei Davi tem uma reação muito curiosa diante da morte também. O segundo livro de Samuel, capítulo 12, mostra o rei Davi pedindo aos céus pela cura do primeiro filho que lhe havia nascido com Batseba. Até que aquele menino morre. E quando ele morre, então diz que Davi encerra o jejum, encerra o tempo de lamento com panos de saco e cinzas na cabeça, sinal de profundo lamento. Ele toma um banho, se arruma e a vida segue. Essa é a disposição dos pragmáticos. Tentamos tudo o que nos estava ao alcance, não foi possível impedir a morte da sua pontualidade. A vida segue agora. Vamos honrar quem partiu e vamos tocar para frente. Essa é a reação de tantos. Tem uma outra reação no livro dos Reis, capítulo 17, que é da viúva da região de Sarepta. O filho dela, que lhe havia sido concedido a partir de um milagre, porque ela era estéril, o filho dessa mulher morre. E ela tem uma reação que é muito comum a tantos de nós. Ela tenta encontrar o culpado por aquela desgraça. Puxa, um filho que morre, imagine a dor de uma mãe. Um filho que durante muito tempo se quis, mas por uma impossibilidade orgânica, fisiológica, não se teve. Mas agora, diante de um milagre, a alegria deste filho chega, para depois de um tempo, este doce lhe ser tirado da boca, por assim dizer. O filho morre, ela chega para Elias e diz, por que você fez isso comigo? Porque você orou pelo meu ventre, possibilitou que eu tivesse um filho para agora vir e tirá-lo de mim. Sabe, na dor compreensível de uma mãe enlutada, esse tipo de discurso é muito comum, de quem é culpa, quem é o responsável. Os discípulos de Jesus também reagem à morte. Você lembra dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Eles estão chorosos e desesperançosos porque aquele Jesus a quem eles acreditavam ser o Messias havia sido morto na cruz romana. A esperança deles aparentemente se foi. O outro discípulo, Pedro fica tão desesperançoso que ele olha para um lado, olha para o outro e diz, o projeto com o qual eu sonhava, do Messias que viria libertar Israel, nós alimentamos uma esperança de que seria o Mestre Jesus, esse projeto encerrou. Aí Pedro diz, vou voltar para as minhas redes de pesca, é o que eu sei fazer. Pedro estava atormentado não apenas pela tristeza e pela frustração do seu projeto que não havia seguido, como também certamente atormentado pela culpa, por ter negado que conhecia Jesus 3 vezes antes do galo cantar naquela mesma madrugada. Então, seja diante da culpa, seja na atribuição de culpas, seja no espírito pragmático,
ou seja, na improdutividade de ficar especulando se isso, se aquilo. As pessoas reagem diante da morte de maneiras que revelam muito dos seus corações. Corações pesarosos, corações desesperançosos, corações derrotados. Só que aí vem Jesus, nessa narrativa de João. E Jesus apresenta para nós então a sua reação à morte. Jesus chega diante da inevitabilidade da morte e pronuncia no verso 14, diz assim: Lázaro morreu, ponto. Não, ele não está dormindo, ele não está só doente, ele morreu. Sabe qual é essa primeira postura de Jesus diante da inevitabilidade da morte? É uma postura de aceitação. Parece que não, mas isso é muito importante nos nossos dias. A dor do luto pode colocar a pessoa num ciclo vicioso de negação. E isso vai fazer muito mal para a experiência do luto, que é o que traz a cura e o consolo para o coração de alguém que perdeu um ente querido. Jesus aceita e diz: o Lázaro morreu. Isso é decisivo para a restauração do coração deste amigo aqui, que sim, sofreu a dor da partida do Lázaro, seu querido, seu amigo. No verso 16, tem uma segunda atitude de Jesus, que é traduzida nas palavras de Tomé. O Tomé coloca diante de todos ali aquela realidade de que voltar para Jerusalém, ou pelo menos chegar perto de Jerusalém, que era o caso do vilarejo de Betânia, apenas 3 quilômetros de Jerusalém ali. Então Jesus dizer que vai até Betânia era um perigo. O Tomé coloca diante de todos que a morte não era agora apenas mais uma suposição. Para eles que estavam chegando perto de Jerusalém, a morte era uma possibilidade. Então Jesus caminha na direção deste lugar onde ele poderia ser morto, e de fato viria a ser. Você conhece a história desta trajetória para Jerusalém. De lá Jesus não volta mais, pelo menos naquele primeiro momento da sua vida encarnada. E o discípulo Tomé diz: vamos para Jerusalém porque lá morreremos. Ou seja, a morte deixa de ser um horizonte abstrato e longínquo e se torna uma possibilidade. Aí o que é que Jesus faz? Diante da inevitabilidade da morte, ele aceita. Agora, diante da possibilidade da morte, Jesus enfrenta. Pensa só nisso. Se Jesus tivesse ouvido o comentário de Tomé dizendo: vamos para lá para quê? Para a gente morrer também? Lázaro já morreu, você quer o quê? Que a gente morra agora? Jesus podia chegar e dizer: rapaz, é mesmo, lá estão querendo me pegar, então não vamos não. Vamos mandar aqui uma carta de condolências para Marta e para Maria. Parece piada, né? Mas o que é que Jesus faz diante dessa possibilidade real? Ele enfrenta. E queridos, se a aceitação é muito importante para o processo do luto, o enfrentamento é absurdamente importante para a nossa experiência da vida. Quando não há enfrentamento, há a paralisia do medo. E quem pelo medo está paralisado não vive. Apenas sobrevive uma sucessão de dias sem significados, sem propósitos e sem alcançar projeto algum. Jesus sabia que tinha um projeto. E sabia que a morte estava no horizonte do seu projeto. Assim como está no nosso horizonte, quer você queira, quer não. O que é que Jesus fez? Enfrentou. Uma terceira atitude de Jesus está no verso 35. Já no final da longa narrativa que lemos, diz que Jesus, ao contemplar Maria chorando, ao ver ali o coração consternado de todos ao redor, Jesus se inquieta no espírito e o verso 35 apenas diz: Jesus chorou. A primeira atitude de Jesus está diante da inevitabilidade da morte. Aceitação.
diante da possibilidade da morte, enfrentamento. Agora Jesus está diante da realidade da morte. Quando a morte chega e visita uma casa, um lar, a realidade é de choro, é de coração consternado, é de suposições infrutíferas de se isso e se aquilo, é de raiva, é de inconformação, é tentar atribuir culpa. Tudo isso faz parte desse momento de dor, tudo isso é compreensível. Diante desta realidade, o que é que Jesus faz? Ele chora para dizer que faz muito bem nós sermos gente. Jesus, enquanto homem, chorou. Ah, pastor, mas ele não sabia que ia ressuscitar Lázaro logo depois? Sim, é verdade, mas aqui Jesus está dando uma lição para a gente, que enquanto seres de carne e osso, nós não podemos sublimar, negar as nossas emoções e, acima de tudo, a nossa compaixão. O que é que Maria estava fazendo ali aos pés de Jesus? Chorando. E o que é que Jesus faz? Chora com aquela que chora. Compaixão, empatia. Isso é absurdamente vital para os nossos afetos e para a cura do nosso coração num processo de luto. Agora, queridos, por fim, Jesus lida com a inevitabilidade da morte, a possibilidade da morte, a realidade da morte. Jesus lida com agora a pontualidade da morte. Ela chega, como disse, alguns acreditam que ela chega pontualmente no tempo certo. Não sei se é bem assim, mas que ela chega, chega. E o que é que Jesus faz? Se diante da realidade da morte, ele chora. Diante da possibilidade da morte, ele enfrenta. Diante da pontualidade da morte, ele desafia a morte. Olha só, e eu vou repetir o que é que ele diz para a Marta. No verso 26 ele diz: quem vive, aquele que vive, que está vivo e que crê em mim, não morrerá eternamente. A morte parece ter o domínio deste ponto final, mas eu desafio esta pontuação aqui e digo que aquele que crê em mim não experimenta esse ponto final, eternamente vive a vida eterna. Uma pergunta para você que está comigo até agora nessa conversa: você de fato crê que Jesus Cristo é a vida e a ressurreição? Você já entregou o seu coração, sua vida, sua confiança para Ele, sim ou não? Importante você pensar sobre isso. Porque depois desse enfrentamento da morte, depois desse período em Betânia, Jesus vai para Jerusalém, e quando o dia encerra em Jerusalém, ele volta para Betânia, e depois ele passa por um lugar que ficava bem no meio entre os dois, chamado Monte das Oliveiras. E no pé do Monte das Oliveiras tem um jardim chamado Getsêmani. E ali agora Jesus está de cara com a morte, mas não mais a morte de Lázaro ou de um ente querido. Jesus está de cara com a sua própria morte. E diante desta morte a quem ele desafiou, diante desta morte a quem ele sim reconheceu a sua realidade, a impossibilidade de contorná-la, diante desta morte Jesus diz assim: como homem eu gostaria de ser poupado deste cálice, mas como filho do Deus vivo, que vai cumprir um propósito maior, eu resolvo tomar deste cálice. E isso significa que ele voluntariamente se rende a essa morte diante da qual ele se encontra. E você sabe, ele faz isso porque ele tinha absoluta consciência da missão para a qual ele havia sido designado neste mundo. E aí a gente começa a entender, queridos, que quando nós temos consciência de que estamos nesse mundo para viver o propósito de Deus aqui, não apenas nossos propósitos menores, de acúmulo, de conquistas, de realizações pessoais, mas quando estamos comprometidos com os propósitos maiores de Deus nesse mundo, e nos lembramos que quando estamos de mãos dadas com o Salvador Jesus Cristo,
A morte deixa de ser um horizonte temido. Vai ser sim um lugar perto do qual nenhum de nós quer chegar. Mas não haverá mais poder nela para nos paralisar e deixar de experimentar tudo aquilo que Deus quer que a gente viva a serviço dEle e em benefício do mundo. A gente pensa assim, pastor Mário, mas seria muita pretensão minha tentar hoje aqui lidar com a morte da forma como Jesus lidou. É verdade, é difícil. A gente se apavora mesmo. Essa semana que passou foi difícil para mim, diante de tantas notícias e de tantas pessoas graves na UTI. A gente se apavora, a gente não quer aceitar, é verdade. Então, se a gente não tem condição de lidar de cara com a morte, de maneira resoluta diante da morte, como Jesus lidou, vamos pelo menos, eu diria que um bom começo é a gente pelo menos atentar para o que aconteceu com a morte, quando Jesus a enfrentou e a venceu na cruz do Calvário. E o que aconteceu ali foi o seguinte, com isso eu termino. Jesus venceu a morte e Jesus inverteu uma lógica que está muito aqui nas nossas mentes. Sabe onde está a nossa angústia? Com medo da morte, com o receio deste horizonte que a gente quer que fique o mais longe possível. Sabe onde está a nossa angústia? Está numa lógica que a gente tem, de que a vida é uma sequência de ganhos e perdas. A gente ganha, aí vem a morte, passa a foice e a gente perde tudo que ganhou. Pensar nisso é angustiante. É a pergunta de Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele não vai levar nada do que ele ganhou. Então, queridos, a morte de Cristo na cruz do Calvário inverte essa lógica e nos diz que no Evangelho de Cristo, na nossa caminhada com o Senhor, a percepção agora é outra. Não é mais de ganhos para depois perder, mas é de uma vida que resolveu se perder para ganhar a vida eterna. É aquela vida que resolveu se deixar crucificar na cruz de Cristo para viabilizar uma nova vida, onde ganhamos não mais valores e conquistas desse mundo, mas ganhamos um ganho de que ninguém pode tirar mais das nossas mãos. Ganhamos algo que não tem valor, algo que ninguém, que a traça e a ferrugem não corrói, que ladrão algum rouba. Essa lógica é invertida. E a gente entende o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz assim aos Filipenses, ele diz: para mim o viver agora é Cristo e o morrer é lucro. Olha essa lógica invertida aqui. Viver para mim é viver a vida de Cristo, não mais a minha. Então para mim a vida aqui eu considero perca, morri para isso. Viver agora é viver os propósitos de Cristo, a vida que Cristo conquistou para mim. E se o horizonte da morte se aproximar, é lucro, é ganho. Percebeu a inversão? É com isso em mente no coração que a gente vai entender por fim as palavras do profeta Oséias, que o apóstolo Paulo também vai citar, escrevendo aos Coríntios. Oséias diz assim: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está a sua maldição? Onde está o seu poder? Jesus Cristo venceu. Dirijo esta mensagem hoje ao seu coração e ao meu também. Nós estamos nestes dias maus, em que infelizmente esse horizonte real da morte se aproximou muito de todos nós. Que a gente não perca o valor da vida e saiba honrar os nossos mortos, cumprir um luto
legítimo, que não só honre a memória deles, mas que também dignifique a vida daqueles que ficam. Que nesses dias tão difíceis, dias de despedidas, dias de temores, que alguém perto da gente venha a partir, que nesses dias você se lembre de que quem crê em Cristo Jesus pode até ir ao cemitério para um sepultamento, mas o fará, sim, com o coração consternado, com lágrimas de saudade, mas com uma alegria desafiadora no coração de saber que a vida continua, porque quem crê em Cristo não morre eternamente. Onde está, ó morte, a tua praga, o teu castigo, o teu poder, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, o ponto final? Esse ponto final está nas mãos do autor da vida. E ele diz que quem nele crer não morrerá eternamente. Que você celebre a vida hoje, a vida que você tem, vivendo ela da melhor maneira possível. Que essa angústia que a gente está vivendo pela morte lhe encoraje, me encoraje a viver de uma forma que vale a pena. E se o horizonte da morte se aproximar de você mais do que você gostaria, aceite, enfrente, chore o choro necessário, seja seu ou seja do outro que sofre. Mas lembre-se que Jesus desafiou este mesmo horizonte da morte. E Jesus nos deu essa segurança de porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, a gente crê que existe um amanhã eterno. Que o Senhor te dê essa paz, esta confiança e essa alegria no meio desses tempos sombrios de morte, para a glória dEle e em nome dEle. Amém e amém. Feche os seus olhos aí agora, eu queria orar com você. Santo Deus, Pai bendito, Pai glorioso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu o sacrifício do Filho e o aceitou, ressuscitando-o no terceiro dia, e que a partir de então nos lembra e nos convence que nem a morte é capaz de nos afastar de Ti. É diante do Senhor que nós estamos e é a Ti para quem nós nos dirigimos agora, pedindo, Deus, que o Senhor traga consolo aos corações enlutados, que o Senhor não permita que nos tornemos insensíveis e apáticos com tantas e tantas mortes, falecimentos que têm sido noticiados, que cada um deles seja suficiente para nos machucar o coração, porque isso nos fala o quanto a gente valoriza a vida e o quanto a gente ainda pode fazer a Teu serviço nessa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu ainda oro por vida e por cura naqueles que estão à beira da morte, mas oro também por consolo e por conforto do alto àquelas famílias que hoje experimentam o luto. Oro por fim, meu Deus, por forças e por coragem para nós enfrentarmos esta dureza da vida, justamente nesse momento em que o horizonte da morte nos é cada vez mais próximo e inevitável. Fortalece o Teu povo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e dizemos amém e amém. A gente vai encerrar essa oração com uma música, uma parte da música que fala sobre essa certeza, sobre este desafio que Jesus Cristo fez à morte. Deus te abençoe.